Não é justo que os buracos negros sejam famosos por apenas devorar a luz. Eu tenho toda a certeza do mundo que um fenômeno natural como esse deve ter mexido com a cabeça dos cientistas por muito tempo e de uma forma cabulosa. Uma coisa que as maiores mentes que já passaram pela face da Terra não conseguiram decifrar totalmente deve ter entregado ao mundo científico de alguma forma. Os buracos negros têm de fato uma gravidade absurda, o bastante para fazer com raios de luz aquilo que o ralo da pia do seu banheiro faz com a água da torneira. E a gravidade? Vale lembrar que não é exatamente uma força. Ela é a forma como sentimos distorções no espaço. Bom, para entendermos como funciona um buraco negro, precisamos entender como ele nasce. E se prepare, pois é chocante a forma como ele se procriou no nosso universo. Tudo que foi lançado no universo quando fomos criados a partir da explosão foram ondas e ondas de hidrogênio. Tudo aquilo tinha uma temperatura absurda, onde as partículas dos átomos de hidrogênio se moviam muito rápido. E por isso as próprias partículas não tinham interação nenhuma umas com as outras. Por isso nada poderia ser criado dessa forma. Mas depois de um bom tempo, aquilo tudo começou a esfriar e a partir daí tudo mudou. Quando a temperatura não era mais tão alta, as estruturas estáveis começaram a surgir. Um exemplo delas eram as supernovas. Eram bolas de gás gigantescas que eram de um imensurável tamanho. E então essas bolas de gás que eram compostas por hidrogênio começavam a se comprimir por conta da gravidade que atuava sobre eles. E conforme eles iam se comprimindo, sua temperatura ia aumentando. Até aí nada de interessante acontecia com elas, é claro. Até que ela se comprimiu tanto que chegavam a uma temperatura absurda de 10.000 graus Celsius. A partir daí tudo mudou. Os átomos de hidrogênio que começavam a interagir uns com os outros até que formavam átomos de hélio. Esse processo é muito conhecido e foi apelidado como fusão atômica. E então as primeiras estrelas do universo começaram a nascer. Algo interessante que devemos ressaltar é que quando a estrela nasce, ela ocupa um lugar no espaço e possui massa e energia. Por isso a gravidade se aplica a ela. E então, temos uma linda estrela ocupando lugar em nosso vasto universo. A partir daí ela começa a brigar. Um duelo entre a pressão interna do seu núcleo, que faz a estrela expandir, e a gravidade que comprime os seus átomos. E então ela chega a um equilíbrio, que se chama equilíbrio hidrostático. Podemos dizer que a força que vencer essa briga define o que acontece depois com a estrela. Mas como estamos falando de buracos negros, a massa de qualquer estrela é medida pela quantidade de hidrogênio que ela possui. Isso funciona como combustível que faz a fusão atômica acontecer. Mas a partir do momento que essa estrela possui uma massa pelo menos 10 vezes maior que a massa do nosso Sol, o seu combustível interno acaba muito mais rápido por conta da atividade em seu núcleo. Quando esse combustível acaba, uma coisa interessantíssima acontece. A gravidade começa a ganhar essa briga com a pressão interna da estrela e assim começa a se comprimir muito rapidamente, até que ela se torne uma supernova, liberando gás e outros elementos em uma enorme explosão pelo espaço. Mas não se iluda, meu caro telespectador. Uma estrela desse porte é muito difícil de encontrar. Até porque 99% das estrelas do nosso universo, um dia elas vão se tornar anãs brancas por causa da sua massa. Mas para uma supernova acontecer, a estrela precisa se comprimir a um tamanho minúsculo, até que seus átomos que faziam a fusão atômica começam a fundir elementos maiores como ferro e enxofre. O ferro por si só entraria em colapso por causa da sua própria gravidade e começaria a cair sobre si mesmo. A parte externa da ex-estrela seria expulsa violentamente para o espaço e geraria uma onda de choque que poderia desencadear o nascimento de outras estrelas em outras galáxias. O núcleo se tornaria tão compacto e denso que em questões de minutos, uma pequena porção dele pesaria toneladas. E então, em seu núcleo, os prótons e elétrons se fundem e formam nêutrons. Nessa fase, ela já é chamada de estrela de nêutrons. E agora imagine que essa estrela de nêutrons tem pelo menos 30 vezes a massa do Sol. Ela vai ser comprimida num minúsculo ponto do espaço, com uma densidade quase infinita, e a cada nanosegundo ela vai esquentando mais e mais por conta da interação dos átomos, criando um campo gravitacional tão forte que nenhum objeto, nem mesmo a luz, consegue fugir. Então, meus caros amigos, é assim, a partir da morte de uma estrela, que esses maravilhosos e lindos monstros do universo nascem. Um fato interessantíssimo sobre os buracos negros é que quanto mais estudamos sobre eles, mais interessantes eles ficam. Eu agradeço de coração que vocês tenham assistido esse vídeo e espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até uma próxima.